Mas o que predomina hoje são milhares de computadores conectando pessoas numa bolha. Nunca te vi, te odeio. Nós, apesar da gente não reparar ou não acreditar, o ser humano é um animal. É mais um animal na natureza. Entendi. E na natureza, se você for ver, os mamíferos principalmente andam em manada. Nós deixamos de movimento de manada há muito pouco tempo. Né? Que a gente chama na natureza o imprinting, né? Tem aquela coisa que você segue. Nós temos muito nós ainda temos esse como é que eu vou dizer? Esse resquício de animais de manada. Não precisa nada, vai num shopping. Se uma loja está cheia, todo mundo para na loja cheia. Acidente tipo na assim, rua? Exatamente. Ah, que saco, todo mundo parando para ver o acidente. Aí você para do lado e fala, nossa! Isso é um resquício que a gente tem que lutar contra. Por exemplo, eu só paro em acidente se eu estiver vendo se não tem médico. Eu, como médico, eu sou obrigada a prestar. Entendi. Já está lá o bombeiro sendo atendido, eu desvio o caminho, eu não vou parar. Porque eu não vou alimentar uma coisa que não é legal. Entendi. Então, esse instinto de manada ainda está na Você vê pessoa. que acontece às vezes na torcida organizada. O cara nem sabe o que aconteceu, de repente ele tá matando outra paulada. Exatamente. E aí você vai ver o seguinte, o cara fora do grupo... Não faria. Nunca faria. E por quê? Porque o instinto de manada é uma coisa que o cérebro ele desliga, ele vai para outro nível. É simples, porque a gente, para sobreviver... Porque olha só, nós éramos uns animaizinhos. Ah, você tá falando de coisa lá de trás. Sim, vamos botar do paleolítico, neolítico. É o homem caçador-coletor. O homem caçador. Pra gente sobreviver num mundo onde você tinha mamute, onde você tinha tigre, nós éramos animais extremamente frágeis. A gente não tinha nem pelo. Exato. A gente não podia nem se abrigar no tempo. Então, assim, a única coisa que fez a diferença da gente... Andar em grupo. Foi andar em grupo. E desenvolver a inteligência. Então, isso trouxe a gente até aqui. E não o fato da gente ser muito especial. Sim. Nós evoluímos pela união que tivemos, pelo companheirismo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Em alguns momentos, esse pensamento de atuar em grupo nos tipo toma de transe, conta. Como se aquilo fosse assim... Uma necessidade vital. Uma necessidade vital. Então, quando você vai para uma torcida, por exemplo, e ali é feito tipo assim, aqui é uma guerra, é o meu time contra o seu. Aquele é meu inimigo, não é um cara igual a mim. Aciona no nosso cérebro mais antigo, tá lá uma marcação que tipo assim, é guerra. Se é guerra, a gente se une e vamos em manada. E não é um cara que é pai de família mais, é um inimigo. Não, é um inimigo. Nossa. E isso é muito perigoso, porque eu costumo dizer o seguinte, nós evoluímos, chegamos até aqui pela cooperação. Mas nós vamos ser destruídos por essa falta de cooperação. Total. E está acontecendo uma coisa um pouco Matrix, né? Hoje, por exemplo, eu não sou crítico de nada da tecnologia que evoluiu. Eu acho que o que vai evoluir, a gente tem que lidar com isso e tentar dar qualidade a isso. Entendi. Mas se você for ver, todas as redes sociais, elas são controladas por inteligência artificial. Correto. O que a inteligência artificial faz? Se eu boto lá assim, Flamengo, toda pessoa que é Flamengo, ela vai me conectar com aquela pessoa que é Flamengo. Colocar numa bolha. Vai me botar numa bolha. Em pouco tempo, só chega coisa minha relativo ao que eu me interessei. Então, fica se fazendo, tipo assim, eu contra eles. Separado totalmente. Separado. Quando antes não era assim. Quando antes não era assim. Eu me lembro, por exemplo, a praia no Rio de Janeiro era o território de todo mundo. Que a gente falava assim, poxa, lá não tem isso. Todo mundo tá ali. Pobre, rico. Todo mundo tá ali, né? Hoje, a grande praia, o grande social está numa rede que não é controlada por humanos, mas por uma inteligência artificial. Meu Deus, isso E isso está fazendo a gente brigar com a gente. Entre si. E tem uma loucura, tipo assim, nós somos uma espécie... É a grande contradição, né, do ser humano. Não, e dá a impressão, do jeito que você está falando, que é uma grande inteligência artificial maligna. Não, ela só está seguindo um parâmetro que foi colocado para ela, que é faça essa pessoa ficar o maior tempo possível nessa rede social. Sim. Ela pensa, então eu vou dar coisas que ela gosta. Sim. Dá prazer. Entendeu? Dopamina.
Exatamente. Eu não sou contra a rede social. Eu estava até conversando Mas eu te isso interrompi, com o Lênin. Te interrompi, depois continua a linha que você estava falando. Que eu só falei isso daí da impressão que a gente está falando que a rede é má. Ela não é má nem boa. Não. Ela só quer que você fique mais tempo lá. Mas eu acho que, assim, ela vai ter que ser reinventada, porque senão... Reprogramada. Ou então vai ter que ter um ser humano... dando um toque de humanidade ali, porque o computador, ele junta números. Você não viu aquele... Qual foi a experiência, não sei de quem foi, de um computador criar uma linguagem e de repente o computador estava virando nazista, virando uma coisa absurdamente fascista, sei lá. Foi uma experiência... Tiveram que desligar essa inteligência artificial. Exatamente. Que ela ia aprendendo com interações com outras pessoas. Porque ela não tem afeto. Ela é de uma lógica. Ela não tem... Ela é quase um simulador psicopático. Se não tiver... Nossa. Se a gente não tiver regras... muito claras, do tipo assim, isso não pode, isso não pode. E quase com uma constituição... Como chama isso? Quando é uma máquina, é uma coisa que vem da máquina. Uma programação? É uma programação básica, né? Tipo as leis robóticas do Asimov. Exatamente. Se não tiver... ela vai fazer aquilo ali, vai juntar pessoas iguais. Então hoje você vê as pessoas... E vai escalonando para uma coisa cada vez maior. Maior, porque aí você vai ficando cada vez mais conectado com pessoas radical, que pensam como você. Porque você quer agradar essa pessoa. E para agradar essas pessoas, você vai falando o que elas querem ouvir. Não Exatamente. É assustador. Então hoje a gente vive uma coisa, grande parte da desunião que a gente existe hoje tá por essa programação que tá errada. Eu não estou dizendo que só tem coisa ruim. Dentro das redes sociais, por exemplo, para o comportamento humano, tem uma coisa bacanérrima. Tem pessoas que vivem uma depressão ou vivem um pânico que começam a descobrir, poxa, você também, o que você fez? Sim, esse é o lado bom. Como é que você enfrentou? Isso é maravilhoso. Esse papo que a gente está tendo hoje, que muita gente vai entender várias coisas, isso é o lado bom. Isso é o lado bom. Mas o que predomina hoje são milhares de computadores conectando pessoas numa bolha. Então eu te odeio, nunca te vi e te odeio.